Tudo bem, gente? Podemos começar? Vamos aguardar mais um minuto. O que vocês acham? O tempo foi suficiente? Não foi? Podemos começar? Tudo certo? Ok. O da Costa colocou ok. Todo mundo me escutando bem? Agora eu consigo escutar vocês, porque eu vi que algumas pessoas entraram e estavam com o áudio ligado, e aí eu consegui escutar. Então, a megalópole é quando a gente fala de uma região metropolitana que cresceu, outra que cresceu, uniu, né? Por conta desse crescimento, a gente fala de uma megalópole. Então, a gente tem, por exemplo, Boswash, que é de Boston até Washington, a São Francisco até San Diego, e a gente tem a megacidade, que é um outro conceito que tem mais a ver com a questão do quantitativo populacional, tá? Então, cidades muito populosas vão ser classificadas como megacidades, porque os problemas são mega. Então, ela tem a ver com a questão urbana e dos problemas enfrentados por aquela cidade. Então, a gente tem, por exemplo, Nova York, Paris, tá? Tóquio também, uma megacidade, tá bom? Então, tipo Nova York, isso mesmo, da Costa, tá bom? Então, é um outro conceito, é um conceito que está mais ligado com os estudos urbanos do que da relação funcional e da integração e da importância regional, local, e também com ocupação, é claro, mas ela é um conceito mais voltado para os problemas urbanos do que integração, tá? Abre de novo ali. Não entendi a pergunta. Pode repetir de novo? Ah, não, ele tirou o áudio, então não era dúvida, né? Gente, eu posso começar agora? O que vocês acham? Tudo certo? Precisam de um tempo para pegar alguma coisa, um caderno, fazer a sua anotação, beber uma água e tal? Então, eu vou começar aqui, tá? Vou projetar para vocês a aula, os slides dessa parte que eu deixei para a segunda aula. Eu só vou precisar ter a habilitação do host. Vou pedir para o pessoal aí do Instituto Venturo me habilitar para eu poder projetar, porque eu estou desabilitada agora. Deixa eu ver se eu consigo agora habilitar. Acho que agora vai, gente. Olha, me perguntaram com relação ao período de tempo, né, da nossa aula de hoje, e a nossa aula ela estava prevista para terminar depois de 11 horas, próximo de meio-dia. Mas eu vou seguindo aqui o fluxo, tá, gente? Então, se vocês acharem que está tudo tranquilo, não tiver dúvida, né, se a gente conseguir acompanhar e tal, a gente pode vir até a terminar antes. Mas eu tenho um conteúdo que pode vir a chegar de 11 a meio-dia de discussão ainda sobre a temática de região e regionalização, tá? Então, a aula que a gente vai fazer agora é uma continuidade de questões que têm a ver com essa temática, tá? Então, essa agora é uma prova que caiu. Deixa eu ver aqui o chat. Tudo certo? Beleza. Essa prova da ESA de 2016 também caiu uma questão voltada para região e regionalização também, né? Considerando que a gente usa esse termo, né, de regionalizar ou criar regiões a partir das características que têm em comum. Eu posso levar em consideração características naturais, como, por exemplo, domínios morfoclimáticos. Eu posso levar em consideração critérios sociais e econômicos, como, por exemplo, a região geoeconômica. Eu posso ter os 4 Brasis, que é uma crítica, um aperfeiçoamento da região geoeconômica, né? E eu posso ter a região administrativa do IBGE, que compõe, né, a política pública a ser aplicada pelo governo federal. Então, ela vai auxiliar, né, no desenvolvimento, na abordagem
das dificuldades regionais do governo federal, né? Então, por isso, o Instituto Federal, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, ele dá subsídios ao governo federal, tá? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: a sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizado entre o litoral úmido. Então, a gente já tem que pensar mentalmente. Ele não colocou um mapa aí, tá? Da parte do litoral úmido, que tem o clima tropical úmido, que é onde a gente tem também a maior parte da ocupação populacional, né? E o semiárido, então ele está falando de uma regionalização dentro da região Nordeste. Tá? Então, a região Nordeste ela vai ser subdividida. A gente estuda isso quando a gente fala dos aspectos naturais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do clima, da vegetação, além dos domínios morfoclimáticos, eu tenho particularidades dentro da região Nordeste. Por quê? Quem vive no litoral tem uma realidade totalmente diferente de quem vive mais no interior, por conta das questões climáticas, de relevo, entre outras coisas. Por conta disso, eu também vou ter atividades econômicas muito diferentes, até mesmo no litoral. Eu tenho a parte do Recôncavo Baiano, que tem mais indústria, eu tenho a parte, né, da Zona da Mata, do cacau, onde eu tenho cultivo, né, do cacau, eu tenho a parte que tem mais cultivo de cana-de-açúcar. Então, eu tenho diferenças dentro do Nordeste. E essa questão está abordando essa regionalização que está dentro do Nordeste, tá? Então, a região entre o litoral e o interior, que seria o semiárido, a gente tem a faixa do meio, que seria uma transição onde eu tenho vegetação que está mais voltada para a Mata Atlântica, vegetação da Caatinga, eu tenho um híbrido, eu tenho uma zona de transição. Eu estou falando, então, do Agreste, tá? Então, o Agreste ele se situa entre o litoral, a zona da mata, e a região do semiárido, que é o sertão. Por isso que não pode ser nenhuma outra dessas aqui, tá? Então, vamos olhar, então, o mapa das sub-regiões do Nordeste para a gente entender melhor essa regionalização. Dentro da região Nordeste, que a gente viu, né, que lá no passado histórico nós tínhamos o Nordeste só essa parte de cima, né, e que depois foi reconfigurada essa região Nordeste, agregando a Bahia, né, a gente sabe que nós temos diferenças de temperatura, de relevo, características econômicas. Então, quando a gente fala zona da mata, eu estou falando da parte da Mata Atlântica, onde eu tenho a maritimidade, eu tenho mais chuvas, eu tenho uma vegetação, né, ou a área que estaria ocupada pela vegetação da Mata Atlântica, né, sendo importante para dar nome a essa região ou para a regionalização da zona da mata, tá? Levando em consideração que é a região mais populosa, mais ocupada e que também já foi muito desmatada, a gente hoje tem resquícios, né, de áreas florestadas. Mas a gente mantém essa regionalização por conta do clima, né? Entre outros aspectos, a gente mantém aí com a zona da mata. A gente vai ter, então, o Agreste, que vai ter o Planalto da Borborema, que vai ter algumas cidades importantes, como, por exemplo, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Caruaru, Campina Grande, Mossoró, e que ela está com uma parte dela recebendo influência da umidade do litoral e outra parte dela que está na transição com uma área mais seca, que a gente chama de sertão, tá? Então, a gente vai ter aqui o sertão, que ele tem o clima como fator mais importante para a gente ter essa classificação, e essa parte aqui que tem influência, características diferentes, a mata dos cocais, a influência da floresta amazônica, por isso a questão do Maranhão, né, sendo colocada também, né, na questão do domínio morfoclimático amazônico, né? Na região geoeconômica, a gente também tem a parte dela sendo colocada na região da
Amazônia. Então, eu tenho uma área de transição que tem características bem diferentes aí do que a do sertão. Então, por isso, ela é chamada de meio norte. Ela está próxima aí da região norte, tá? Então, dentro da zona da mata, a gente também tem algumas áreas importantes. A primeira área importante vai ser a zona da mata da cana-de-açúcar, né? Da mata açucareira. Vai ser a área de influência do Recife, a gente vai ter indústria eletrônica, a gente vai começar a ter muita startup também. Recife vai começar a ter a questão dessa revolução 4.0, tá? Então, Recife hoje ela tem um crescimento econômico também por conta da tecnologia que está sendo desenvolvida lá. Mas, quando a gente fala da Zona da Mata, a gente pode ter essa classificação e ter Recife como um centro aqui, tá? Consolidando a região da Zona da Mata açucareira. A gente vai ter também o recôncavo baiano, né? Então, a gente tem... Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que não. Então, a gente tem a Baía de Todos os Santos, a gente tem essa parte mais que adentra o território da Bahia, né? Com a parte de Salvador. Então, o recôncavo baiano ele vai ter a área de influência de Salvador e vai ser uma das primeiras áreas a ter exploração de petróleo. Então, a gente vai ter indústrias nas proximidades, a gente vai ter o polo petroquímico de Camaçari. Essa indústria vai ser super relevante, fazendo com que dentro da zona da mata a gente tenha essa área industrial relevante, a gente chama ela de recôncavo baiano, tá? Na parte do sul da Bahia, a gente já vai ter mais cacau, tá? Então, a zona da mata cacaueira, o sul da Bahia. Então, a parte de Ilhéus, Itabuna, tá bom? Atividade cacaueira. Então, dentro da zona da mata, a gente ainda tem essa subdivisão. ESA 2007 também vai ter uma questão falando dessa regionalização dentro do Nordeste. Então, a Sinale Alternativa que indica a sub-região nordestina, onde se localizam importantes centros urbanos como Campina Grande e Feira de Santana, e que é classificada como faixa de transição. Então, a gente viu lá o mapa, viu onde fica Campina Grande, Feira de Santana, mas ele também deu a dica que é uma faixa de transição. A gente vai olhar aqui, ó, e vai ver Campina Grande e também Feira de Santana. Então, ele deu a dica também que faz parte da faixa de transição entre uma área que tem um clima semiárido e o clima tropical, litorâneo, úmido, né, da zona da mata. Então, a gente tem o agreste, que é a transição. Questão ESA 2008, ele também trabalha com essa questão, né, das regiões administrativas do Brasil, e você teria que marcar a alternativa que mais mostra as características da região. Então, a questão pede assinar a alternativa que contém a segunda região mais industrializada do país e que, historicamente, teve importante participação do capital local na implantação de novas indústrias, inicialmente voltadas para o mercado regional. E aí, no caso, seria a região sul, né? Então, vamos levar em consideração que a gente teve, dentro do processo histórico de industrialização, as ferrovias, o café foi importante, as ferrovias foram importantes, né? Alguns aspectos relevantes. Então, a gente tem São Paulo adentrando, né, economicamente, indo em direção ao interior, e aí a gente vai ter alguns polos também industriais na região sul. E então, a região sul vai ser a inicial, né? E ele pede a segunda região. Entende. Pode tocar. Oi, desculpa, não entendi. Alguém está com o áudio aberto e eu não sei se a pessoa quer falar comigo ou se estava aberto mesmo. Então, qualquer coisa é só interromper, tá? Na questão, ele fala dessa questão inicial do mercado regional, mas ele coloca aqui que é a segunda região mais industrializada. Então, a gente viu, né, que dentro da região centro-sul, que pega o centro-oeste, o sudeste e o sul, né, naquela regionalização,
O professor Milton Santos fez o 4 Brasis, mostrando que dentro do Centro-Sul nós temos diferença. Ele colocou a região concentrada, mostrando que a região Sudeste e a região Sul ela é mais dinâmica economicamente do que o Centro-Oeste, levando em consideração a questão industrial, populacional e econômica daquele contexto histórico, certo? Então, o Sudeste é a região mais industrializada, mas ele pede a segunda região, e por isso a gente vai marcar a Sul, a E. Da Costa coloca aqui, o Nordeste está crescendo devido à mão de obra barata, imposto também? Sim. Esse termo, tá? Existe um termo para a gente falar sobre isso, que seria a possibilidade do governo disponibilizar imposto mais barato, a mão de obra é mais barata, que seria a questão da guerra fiscal. Né? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele sofreu na indústria farmacêutica, no setor farmacêutico, tá? Onde nós tínhamos ali em Jacarepaguá um grande polo com várias indústrias nesse ramo. O que aconteceu? Com políticas públicas para desenvolver o Centro-Oeste e a questão da guerra fiscal, onde Mato Grosso do Sul ofereceram mais benefícios, né? E o custo da manutenção da indústria numa grande capital como o Rio de Janeiro, demandando o pagamento de salários maiores para pessoas especializadas, né? Além disso, todas as demandas colocadas pelo Estado do Rio de Janeiro, como a questão da violência, né? Demandas para manutenção do terreno, sindicatos mais fortes, uma série de coisas fizeram com que outras regiões atraíssem, né, a indústria. Então, a gente acabou perdendo muitas indústrias do ramo farmacêutico que foram para o Centro-Oeste. No caso, você colocou aí a questão do Nordeste, o Nordeste também está atraindo muitas indústrias, fazendo com que a gente tenha uma interiorização. Então, se nós tínhamos no passado, né, o Sudeste como a região mais industrializada, a gente tem percebido que a gente tem uma desconcentração industrial, ou seja, começamos a ter o crescimento de cidades médias e pequenas com indústrias, fazendo com que outras áreas que não eram tão importantes dentro do setor da atividade econômica e industrial, né, o setor secundário, elas comecem a crescer. E o que tem acontecido nas nossas grandes metrópoles, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo? Por todos os custos agregados, por todas as dificuldades e tudo mais, a gente tem perdido postos de trabalho em indústrias. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que disponibiliza a possibilidade do industrial não ter um condomínio industrial, ele paga uma taxa menor para usar aquele terreno, ele, de repente, não paga a outorga da água, ele, de repente, não paga uma energia tão cara, porque o Estado forneceu subsídios, porque o imposto não vai ser cobrado, porque o terreno foi doado, né? Então, os estados estão brigando para manter as suas indústrias. Então, a gente diz que isso faz parte da guerra fiscal, tá? Então, é a luta entre os estados para manter a sua indústria. Então, isso é a guerra fiscal. Além disso, a gente tem a desconcentração industrial, o crescimento de cidades médias e pequenas, né? E também a desindustrialização. Então, cada vez mais nós temos maquinários, a gente tem coisas que vão diminuindo a oferta de trabalho para as pessoas. E as pessoas vão sendo direcionadas para o setor de serviços. Então, a atividade que mais agrega, que mais recolhe, que mais tem microempreendedores, que mais está agregando, né, atraindo pessoas e capitais, hoje em dia é o setor terciário, né, o setor de serviços. Então, a gente tem muito mão de obra que está aí trabalhando, oferecendo serviços. Tá? Então, a indústria está diminuindo sua força, por isso a gente fala aí da desindustrialização também. Tá? O da Costa pergunta, chega então a ser a terceira região mais industrializada? Sim, então o Nordeste ele vai aparecer aí como a terceira, tá bom?
Então, continuando, a gente vai ter outras questões que estão trabalhando aí esses assuntos de região e regionalização. Outra questão aí da Universidade do Pará, ele coloca: as regiões brasileiras exercem diferentes papéis no que diz respeito à divisão interregional do trabalho. Outro conceito importante que aparece em geografia que você tem que ter noção quando você compara ou quando você avalia as influências das cidades, quando você avalia a importância das cidades, a importância das regiões, e também para auxiliar no planejamento territorial e também pensar em políticas para o desenvolvimento econômico brasileiro, tá? Então, quando a gente pensa em colocar a região Nordeste como uma região agrícola, ou quando a gente define que a região Centro-Oeste vai ser voltada para a agricultura, e quando a gente define que São Paulo vai ser industrial, capital financeiro e tudo mais, você está separando as regiões a partir das características do trabalho a ser exercido e das características dos trabalhadores e das atividades envolvidas com esses trabalhos. Então, se eu penso em colocar uma escola agrícola, eu vou pensar em colocar numa região que tem esse apelo agrícola, certo? Então, eu estou, como Estado, pensando em políticas públicas, eu estou fomentando cada vez mais a divisão, ou eu estou fomentando a distribuição mais igualitária ou diminuindo as desigualdades regionais. Então, quando eu falei, por exemplo, de JK, né, quando ele começou a criar as superintendências de desenvolvimento regional, e aí eu falei, por exemplo, da SUDECO, SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste também, ela estava pensando em diminuir as desigualdades. Porque se eu coloco que São Paulo é a região que mais oferece empregos e tem mais dinamismo econômico, eu vou ter uma grande migração. Agora, quando eu desenvolvo também o Nordeste, colocando um dinamismo onde eu tenho agricultura, pecuária, indústria, setor de serviço e tudo mais, eu coloco aquela região preparada para qualquer desafio. Né? Quando eu desenvolvo, por exemplo, o Recife criando um tecnopolo tecnológico, eu estou fazendo com que a galera do Ceará, que tem essa questão toda de pesquisa em matemática, né, em software, esse cara ele vai poder ficar dentro do Nordeste. Ele, no máximo, pode vir a sair de Fortaleza, né, do Ceará, e trabalhar no Recife. Né? Então, a gente consegue diminuir as desigualdades regionais e a gente também consegue resolver alguns problemas. Porque quando a gente tem uma grande massa de uma galera que vem para o Sudeste em busca de trabalho, essa galera pode chegar aqui e se frustrar. Ela vai chegar aqui e encontrar uma realidade que não necessariamente vai atender a demanda dela. Pode ser que ela vá por uma bolsão de pobreza, ela pode contribuir aí para o aumento das nossas favelas. Então, eu tenho que pensar numa política regional para diminuir as diferenças e as desigualdades, né, para resolver não só o problema local, regional, mas também pensar em política pública para desenvolver a economia brasileira, certo? Então, quando a gente fala na divisão interregional do trabalho, é quando eu digo, não, ali produz alimento, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo. Eu estou dividindo regionalmente pela característica do trabalho, onde eu vou ter a galera do eixo Rio-São Paulo, que tem os melhores institutos de pesquisa, né? E aí, se eu tenho, por exemplo, um Instituto de Pesquisa da Amazônia, né, o INPA, por exemplo, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ele pode ter, no caso, pesquisadores de São Paulo ou do Rio de Janeiro, porque a galera fez a prova e passou para lá. Mas será que não seria interessante ter pesquisadores do Pará com capacidade técnica, subsídios técnicos, para que esse cara que tenha a localidade em si, por ter crescido, sendo criado ali, a questão cultural, para trabalhar com esses assuntos que ele domina, né? Então, cabe esse tipo de questão. Então, se eu tiver o desenvolvimento
regional naquela localidade, eu posso resolver problemas que eles conseguem prever ou conhecer muito mais profundamente, tá? Então, eu tenho que tentar não ter uma divisão tão desleal desse trabalho, tá? Então, letra A. A região sul desempenha um papel eminentemente industrial, como fornecedora de produtos do setor secundário. E aí tem que lembrar, setor primário, secundário e terciário. Primário, agricultura, secundário, indústria, terciário, serviços. B. A região nordeste, mesmo com seus problemas endêmicos, ou seja, daquela localidade, consegue ser fornecedora de alimentos para a força de trabalho de outras regiões. Então, o Nordeste fomenta alimentos para todas as outras regiões. É essa a característica importante do Nordeste. C. A região Centro-Oeste caracteriza-se principalmente pela exportação de produtos agrícolas. Olha o destaque que ele coloca: cacau e fumo. Então, a gente falou um pouquinho dessa questão do cacau, né? Tem que lembrar se o Centro-Oeste tem a principal atividade voltada para o cacau. D. A região Sudeste, coordenando o mercado nacional, caracteriza-se por ser exportadora unicamente de produtos provenientes do setor primário. Setor primário, agricultura. Seria isso? E letra E. A região Norte caracteriza-se pela exportação de matéria-prima de origem diversa, com destaque para minérios. Então, você teria que pensar e entender e lembrar como a gente tem as características aí de cada região. Então, coloco aqui, né, na letra A, região sul, a gente tem que lembrar que a região sul ele tem a principal atividade voltada para produção, né, e exportação de aves e soja, e ele coloca que a região sul desempenha um papel eminentemente industrial. Então, essa palavra, né, diminui a força das outras áreas econômicas do Sul. Então, ela tem esse problema, letra A. Pensando aí na letra C, ele coloca o cacau, e o cacau a gente viu, né, naquele slide falando sobre a região Nordeste, ele está muito vinculado à região da Zona da Mata Nordestina, no sul da Bahia. Então, também não poderia ser a letra C. E a letra D, ele fala também unicamente de produtos provenientes do setor primário, que é um erro, porque setor primário é setor agrícola. Então, se ele colocasse aqui setor industrial, de serviço, você poderia ter uma dúvida, mas ele colocou unicamente setor primário. Então, a gente vai ficar com a letra E, porque ela colocou certamente que a gente tem vários tipos de produtos que são exportados, né? Tem a questão da madeira, oleaginosas, a gente tem o pau-rosa, que tem super utilizado na indústria dermocosmética, por exemplo, né? Então, vários produtos que são utilizados, que vêm da floresta amazônica, da própria vegetação em si, né? Além disso, a gente tem a questão do substrato, né? Da geologia, com muitos minérios. Então, a gente tem essa exploração mineral também. Então, o da Costa aí acertou também, tá? Caso eu tivesse colocado o setor secundário na letra C, estaria correta? Ele colocou no Centro-Oeste, caracteriza-se principalmente pela exportação de produtos agrícolas, mas ele coloca o cacau. Principal atividade, produção do setor da região Centro-Oeste vai ser a soja. Não pode perder essa informação. A soja é o nosso principal produto exportado e o Centro-Oeste é a região que fomenta essa produção de soja, tá? Então, falou em Centro-Oeste, lembra de soja. Falou Centro-Oeste, lembra de soja, tá? A letra D, tudo bem. Então, vamos pensar. Se na letra D ele tivesse colocado setor secundário ou terciário, você poderia até ter uma dúvida, tá? Porque no Sudeste a gente vai ter a região metropolitana de São Paulo, o ABCD Paulista, Campinas, a gente tem muitas indústrias, temos sim
tá? E a gente também tem um setor de serviços super inchado, super grande. Por isso a gente tem um fenômeno, né, da terciarização, o setor terciário inchado no Sudeste. Como ele coloca a palavra unicamente e depois ele usa primário, não tem como ser essa. Se a gente tivesse ou não tivesse letra E, ou tivesse aqui secundário ou terciário, você poderia vir até a marcar a letra D, tá? Outra questão aí também de uma universidade lá de Alagoas. O Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas que refletem diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. Isso é uma afirmativa, está certo sim. Vamos continuar. Analise os aspectos que caracterizam essas regiões. Primeira, o Nordeste é a principal área de refluxo, saída de pessoas nas migrações internas do país. Então, tem muita gente que sai do Nordeste e vai para as outras regiões. 2, a região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada no país. 3, a Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. E a última, a região nordestina apresenta muitas marcas na colonização e por praticamente 3 séculos foi a região mais rica do Brasil. Então, a gente vai ter as afirmativas aí todas corretas, tá? Todas elas. Vamos lembrar que na região Nordeste nós tivemos Salvador, né, como foi capital, a gente teve o ciclo do açúcar, ciclo da cana, né, que foi super importante, do algodão também. E depois, com a do café, a gente começou a migrar o eixo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e a mudança do capital também foi importante nesse contexto histórico, tá? Mas o Nordeste, ele era a área mais importante aí do Brasil no passado histórico nosso, tá bom? Outra questãozinha, a principal característica socioeconômica que difere o complexo regional da Amazônia das demais regiões geoeconômicas brasileiras é. Então, tem que pensar na Amazônia, somente na Amazônia. Letra A concentração de atividade no setor primário, com destaque ao extrativismo. A gente tem extrativismo? Não tem? Vai lembrar aí. B, o intensivo adensamento demográfico na segunda metade do século XX. C, a presença da Zona Franca de Manaus, um importante polo industrial. D, a existência de áreas comerciais de integração com os países ao norte. Então, a gente tem muito comércio com os países lá ao norte. Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. A maior ocupação militar em razão da necessidade de preservação ambiental. Então, a ocupação militar, o projeto Calha Norte, foi focado na preservação ambiental ou foi naquela ideia de ocupar para não integrar? O que vocês acham? Então, olha lá, a letra A é a letra correta, que está mostrando a importância da região amazônica frente a outras regiões geoeconômicas, né? Fazendo com que ela seja uma região geoeconômica. Então, o que colaborou para o geógrafo definir em 60 e pouco, né, a região geoeconômica Amazônia? Letra A, a concentração das atividades no setor primário, com destaque ao extrativismo. A gente está falando da atividade econômica, né? Então, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, a coleta, né? A manipulação, a retirada de óleos vegetais, folhagens, sementes, castanha do Pará, tudo isso sendo exportado. Então, o extrativismo foi relevante para ter a região geoeconômica Amazônia, tá? E aí eu coloco aqui, né, embaixo algumas características do complexo amazônico, a importância também da Zona Franca de Manaus, mas a gente também tem outras áreas industrializadas. Então, o que fez ter a região geoeconômica amazônica é porque ela tem alguma coisa super relevante que fez com que ela não fosse agregada nem ao Nordeste, nem ao Centro-Sul. Então, o extrativismo vegetal, mineral, ele foi relevante para isso. Tá?
Alguém perguntou sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela é relevante em termos industriais. Agora, a região amazônica ela é conhecida pela indústria? Então, pensando em atividade econômica, o extrativismo ele é mais relevante. Então, vai ser esse parâmetro fazendo com que ele seja regionalizado. É o parâmetro que vai fazer com que ele torne a região conhecida por conta do extrativismo. Porque se fosse pela indústria, ela poderia vir a estar agregada à região Centro-Sul. Ou até mesmo o professor Milton Santos poderia ter colocado dentro da região concentrada, ou na Centro-Sul, né? Vinculada à região Centro-Oeste. Mas não, o extrativismo ele vai ser mais relevante. Tá? Questão da ESA 2012, ele vai falar um pouquinho da regionalização dentro da Amazônia. Alguém perguntou também lá no nosso início da aula, né? A gente tem também uma regionalização dentro da Amazônia, e aí ele pergunta dos estados brasileiros que compõem a Amazônia Ocidental. Então, a gente tem que lembrar que a Oriental está mais a leste e a Ocidental está mais a oeste. E aí, por isso, a gente tem que ver os estados e qual seria a alternativa mais adequada. Então, vamos lembrar, a gente tem a região norte, que tem essa pegadinha, né, que muita gente acaba errando, mas o Tocantins faz parte da região norte, tá? E a gente tem a diferença entre a Amazônia Internacional e a Amazônia Legal. A Amazônia Legal que foi criada pelo governo de Vargas, né? Para quê? Para ter uma política a ser desenvolvida dentro daqueles estados que compõem ou que fazem parte das características importantes da Amazônia. Então, esses estados que fazem parte da região da Amazônia Legal, eles têm que pensar em políticas públicas focadas na Amazônia. Então, quando a gente fala, por exemplo, que existe na Amazônia vegetação amazônica no Maranhão, no Tocantins e em Mato Grosso, é porque a gente está levando em consideração essa regionalização, que considera a abrangência da vegetação, das atividades econômicas, e que, se eu vou pensar, por exemplo, uma política para no combate ao desmatamento da Amazônia, eu tenho que convidar, sim, Mato Grosso. Eu tenho que chamar também Tocantins, eu tenho que chamar Maranhão. Então, quando a gente teve aquele debate, meme, o ano passado e retrasado, né, falando da Amazônia, o pessoal debatendo e discutindo, falando que Mato Grosso não fazia parte da região amazônica, essas pessoas estavam erradas. Por quê? Porque a gente tem a vegetação aparecendo nesses estados, e não somente isso, eu tenho uma legislação, eu tenho uma Amazônia Legal, que contempla Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Então, é claro que vai aparecer em várias questões esse tipo de pegadinha, porque o senso comum do brasileiro médio é que essas áreas não têm Amazônia, né? Não tem vegetação amazônica, não devem pertencer à Amazônia. Mas nós sabemos, né, e estamos olhando agora o mapa, né, a gente consegue perceber que sim, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso fazem parte dessa área grande que a gente fala aí da Amazônia. E aí a gente vai ter a diferença, né, da Amazônia Internacional, quando eu penso numa política pública, por exemplo, nas Nações Unidas, né, se eu estou pensando numa discussão mais internacional, em termos da floresta amazônica, eu tenho que chamar e convidar Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, né? Suriname, Guiana Francesa, porque elas também possuem vegetação, elas também fazem parte da Amazônia, e por isso a gente chama a Amazônia Internacional, tá? Então, olhando essa região amazônica, se eu for fazer a subdivisão, assim como eu tenho a subdivisão lá do Nordeste, né? Eu tenho a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental, que era exatamente o que eu estava pedindo na questão. Então, eu tenho que lembrar, né, de Roraima, RR, e Rondônia, RO, né, que é a sigla.
Amazonas e Acre, né? Que faz parte aí da ocidental. Então, levando em consideração o que é pedido na questão, a gente marcaria a letra E, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, tá bom? Uma outra questãozinha aí, mais fácil, para vocês verem que não é tão difícil, né? A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for incorreto. Então, a maior parte vai estar certinha. A região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão da sua avançada industrialização e pela acelerada urbanização. Beleza. A modernização do campo permitiu que essa região, Centro-Sul, liderasse a produtividade agrícola brasileira. C, por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua extensão, de forma coordenada. D, o Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de habitantes residentes em propriedades rurais. Então, como ele falou da forma coordenada, né? E a gente sabe da importância do planejamento, de pensar políticas públicas para o desenvolvimento nacional, regional, e sabe que há a necessidade desse tipo de proposta e pensamento e superintendência para pensar nesse tipo de diferenças para resolver não só problema econômico, mas outros problemas que são decorrentes do econômico, né? A letra C vai ser o gabarito por conta da questão da dificuldade de ter a região totalmente coordenada e totalmente desenvolvida em toda sua parcela. Por isso, existe a regionalização dos 4 Brasis, que separa em região centro-oeste e a concentrada, porque vai ter uma parte que vai ter mais indústria, vai ter mais industrialização, mais coisas. Como o Levi falou também, mais industrializada também, tá? Mas o Centro-Sul é a mais industrializada mesmo, tá? Porque ele vai pegar... O que é a região Centro-Sul? É o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. É a parte mais industrializada mesmo, né? Então, o problema não é nem por ser a região mais industrializada, é o final aqui que ele está errando, tá bom? Então, esse finalzinho aqui da questão que faz ela ser incorreta. Beleza? Então, como eu falei aqui, ó, a gente vai ter a concentração industrial no Sudeste. Então, é por isso que não pode dizer que ela está em toda a sua extensão de forma coordenada. Assinale a região que há o maior quantitativo populacional do país, também é uma questão super fácil, mas é uma questão que pode vir a cair também no exame de vocês, né? Essa também está bem fácil, vai ser o Sudeste. Então, a gente tem que ter uma noção, né, que o Sudeste é onde tem maior parte da população, em segundo lugar o Nordeste, depois o Sul, Norte e Centro-Oeste. Tá bom? Fico por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu espero ter colaborado, espero ter ajudado, espero que vocês tenham visto a importância de saber os conceitos. Então, espero que vocês consigam gostar da aula, conhecer um pouco mais do nosso instituto, que vocês gostem da proposta que está sendo desenvolvida, porque resolver questões vai ajudar vocês na hora da prova. Se vocês ficarem estudando muito o conteúdo, às vezes vocês não sabem como é colocado, né, como é abordado, e aí vocês podem vir a ter uma dificuldade ou até mesmo as pegadinhas que vocês, de repente, não vão ter muito contato, né? Então, a gente acaba trabalhando um pouco o conteúdo a partir das questões que são focadas nas provas que são apresentadas aí. Da Costa, você quer alguma ajuda? Explique, por favor, essa forma coordenada. É justamente porque ele coloca na opção que o Centro-Sul está totalmente integrado, coordenado. Seria isso? Não, a gente tem o Sudeste mais concentrado. E o Centro-Oeste não tem tanta indústria, né? O Sul também, eu tenho algumas ilhas de desenvolvimento, então eu tenho as metrópoles com indústria e tal, mas para o interior a gente não tem tanto. Então, eu não tô tendo uma coordenação, eu estou tendo uma integração econômica, certo?
Então, se eu tivesse em todas as áreas, fazendo com que eu não precisasse ter a migração, seria ideal. Esse seria o auge, o ápice, né? Isso, eu estou falando de uma questão regional, mas, por exemplo, se eu penso no município do Rio, e se eu fomento emprego, trabalho para a galera que mora em Madureira, para que o pessoal de Madureira vai pegar o trem e vai descer para o Rio? Né? Porque Madureira concentra ali, é importante para aquela região. Então, se eu tenho não somente o comércio, mas eu tenho outras atividades, de repente a galera não precisaria pegar o trem, eu resolveria o problema, por exemplo, de transporte. Então, pensar em políticas para desenvolver localidades, regiões, elas acabam contribuindo para a solução de outros problemas. Então, a necessidade é desenvolver políticas públicas que sejam coordenadas para solucionar, mas a gente não tem essa coordenação. A gente tem muita desigualdade, a gente tem a concentração industrial em alguns polos, a gente tem a necessidade de pensar em políticas que coordenem, sim, tá? Show de bola, estamos no caminho certo, questões comentadas são importantes, isso mesmo, excelente aula, muito obrigada, metodologia, muito proveitosa, entendeu, clareou a dúvida, teremos listas de exercícios, a gente pensando no curso, né, vocês ficando mesmo com a gente pode pensar nisso aí, porque geralmente nas nossas aulas eu faço a aula, eu mando por e-mail, tá, para o Instituto distribui para os alunos. Então, quando a gente vai ter a aula, vocês já receberam o material. Então, a gente pode pensar nesse tipo de situação, em criar listas de exercícios para vocês focarem nos conteúdos, né, de maior dificuldade. E geografia tem muito, assim, questões atuais, questões que estão relacionando aí em termos de política pública, um monte de coisa. Então, tem muita coisa que vocês têm noção, porque vocês veem em jornal, vocês conhecem a experiência de vocês, né? A maturidade também ajuda. Então, tem muita coisa que vocês vão achar super trivial, muito fácil, como aquela última questão que eu botei super fácil sobre o quantitativo populacional por região, que muita gente acaba acertando. Mas tem muitas coisas que são mais difíceis. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos não menospreze geografia, porque ela pode vir a te prejudicar. Então, respeita seu opositor, né? E estuda, foca naquilo que você tem dificuldade. Fez a questão, acertou? Beleza. Errou, teve dificuldade? Vai procurar o conteúdo, vai procurar tirar a dúvida, vai procurar aprofundar para poder entender o que está por trás de cada conceito para poder ter facilidade em qualquer outra questão que fale sobre aquele conceito. Então, a gente tem que focar no erro e não no acerto. Acertou, beleza. Agora, quando erra, a gente tem que aprofundar para poder entender melhor e não errar mais. Esse é o foco que eu trabalho, geralmente, em geografia, por conta disso. Muita gente acha que é fácil, é trivial, mas a gente tem que focar na pegadinha, focar na dificuldade. Tá bom? Então, fico por aqui. Muito obrigada. Tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais. Bom sábado para vocês. Tchau.